A história de Jeremias. Segundo a Bíblia. O profeta Jeremias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele nasceu em Anatote, uma cidade sacerdotal no território de Benjamim, por volta de 650 AC. Ele era filho de Uquias, um sacerdote fiel ao Senhor. Jeremias foi chamado por Deus quando ainda era muito jovem, no 13º ano do reinado de Josias, em 627 AC. Deus lhe disse que o havia escolhido desde o ventre de sua mãe para ser profeta das nações. Jeremias 1, 4 e 5. Jeremias profetizou durante os reinados de Josias, Joaquim e Zedequias, os últimos reis de Judá. Ele testemunhou a queda de Jerusalém e o exílio do povo judeu para a Babilônia em 586 AC. Ele também foi levado para o Egito pelos judeus que fugiram da Babilônia, onde provavelmente morreu. A mensagem principal de Jeremias era de arrependimento e juízo. Ele denunciou a idolatria e a infidelidade do povo de Judá e anunciou que Deus enviaria os babilônios para castigá-los e levá-los cativos. Ele também falou da esperança de restauração e da nova aliança que Deus faria com seu povo no futuro. Jeremias 31 a 34. Jeremias enfrentou muita oposição e perseguição devido à sua mensagem. Ele foi preso, açoitado, jogado em um poço e ameaçado de morte. Ele ficou conhecido como profeta chorão, porque expressou sua dor e tristeza em muitos lamentos. Ele não pôde se casar nem ter filhos, e teve poucos amigos. No entanto, ele nunca desistiu de sua missão e permaneceu fiel a Deus até o fim. Jeremias é um exemplo de coragem, perseverança e obediência a Deus. Sua história nos ensina que Deus nos capacita, nos protege e nos consola em meio às dificuldades. Ele também nos mostra que Deus é soberano sobre a história e cumpre suas promessas. A renúncia do profeta Jeremias. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Jeremias foi a sua renúncia do casamento. Deus ordenou que ele não se casasse, nem tivesse filhos, como um sinal profético da desgraça que viria sobre o povo. Jeremias 16, 1 a 4. O casamento era uma instituição sagrada e valorizada na cultura hebraica. E ter filhos era uma bênção e uma honra. Por isso, a ordem de Deus foi um grande sacrifício pessoal para Jeremias, que teve que renunciar a um dos maiores desejos do seu coração. Mas por que Deus proibiu Jeremias de se casar? Qual era o significado desse sinal? A resposta está no contexto histórico e na mensagem de Jeremias. O profeta viveu em um período de grande instabilidade e violência, quando o povo de Judá estava prestes a ser invadido pelos babilônios e levado ao cativeiro. Deus revelou a Jeremias que os filhos nascidos naquela terra morreriam de doenças, fome e guerra, e não teriam nem sepultura, nem luto. Jeremias 16, 3 e 4. Além disso, Deus retirou a sua paz, o seu amor leal e a sua compaixão do povo, devido à sua rebeldia e idolatria. Jeremias 16, 5 a 13. Nesse cenário de calamidade, não havia motivo para celebração ou alegria, nem mesmo para o casamento ou a família. O sinal do celibato de Jeremias tinha o propósito de despertar o povo para o arrependimento e para a busca de Deus. Era uma forma de mostrar que Deus estava irado com o pecado do seu povo e que ele traria juízo sobre eles. Era também uma forma de mostrar que Deus tinha um plano para restaurar o seu povo. Depois do exílio, Jeremias profetizou que haveria um dia em que Deus traria os israelitas de volta à sua terra e que eles serviriam ao Senhor com todo o coração. Jeremias 16, 14 e 15. Nesse dia, haveria novamente voz de júbilo e de alegria, voz do noivo e da noiva. Jeremias 33, 10 e 11.
A vida de Jeremias foi um testemunho da fidelidade e da soberania de Deus. Ele obedeceu à ordem divina, mesmo sofrendo. Por isso, ele amava o seu povo e chorou por ele. Jeremias 9:1. Ele também confiou na promessa de Deus e esperou pelo seu cumprimento. Ele foi um exemplo de como devemos nos relacionar com Deus em meio às crises e às dificuldades. Jeremias não se casou porque Deus o proibiu de fazê-lo, como um sinal profético da desgraça que viria sobre o povo de Judá e Israel. Essa ordem foi um grande sacrifício pessoal para Jeremias, mas ele obedeceu com fidelidade, coragem. O sinal do celibato de Jeremias tinha o propósito de despertar o povo para o arrependimento e para a busca de Deus, bem como para anunciar a esperança da restauração futura. A vida de Jeremias foi um testemunho da fidelidade e da soberania de Deus. O profeta chorão. Você já se sentiu como o profeta Jeremias, que chorava devido à situação do seu povo e da sua nação? Jeremias foi chamado por Deus para anunciar a sua palavra aos israelitas, mas enfrentou muita oposição, perseguição e sofrimento. Ele ficou conhecido como o profeta chorão, porque expressava os seus sentimentos de tristeza, angústia e solidão em suas orações e profecias. Jeremias não era um fraco ou um covarde, ele era um homem fiel e corajoso, que obedecia a Deus mesmo quando isso lhe custava caro. Ele não se conformava com a injustiça, a idolatria e a rebeldia do seu povo, que se afastava cada vez mais de Deus. Ele clamava por arrependimento e conversão, mas era ignorado, rejeitado e maltratado. Jeremias também era um homem de esperança. Ele sabia que Deus tinha um plano para o seu povo, mesmo que isso envolvesse o castigo e o exílio. Ele profetizou sobre a restauração de Israel e a vinda do Messias, que traria salvação e paz. Ele confiava na fidelidade e na misericórdia de Deus, que não abandona os seus filhos. Jeremias nos ensina que é normal chorar diante das dificuldades da vida. As lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de sensibilidade e compaixão. Deus se importa com as nossas dores e nos consola com o seu amor. Ele também nos chama a sermos seus porta-vozes, anunciando a sua palavra com ousadia e fidelidade. Ele nos dá força e coragem para enfrentarmos as adversidades e nos mantemos firmes na sua vontade. A Bíblia diz: bendito seja o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Que sigamos o exemplo de Jeremias, confiando em Deus em meio às lágrimas e esperando pelo seu agir em nossas vidas. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.